Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Treinamento do MSDN Brasil. Você está em uma área dedicada ao aprendizado da plataforma Windows Phone, a nova plataforma de dispositivos móveis da Microsoft. Apenas apresentando esse treinamento para vocês, ele vai ser subdividido em 4 módulos, sendo que no módulo 1 você terá uma visão geral do Windows Phone e como iniciar a preparação para o desenvolvimento de aplicações. Já no módulo 2, exploraremos um pouco sobre alguns conceitos fundamentais sobre a plataforma. No módulo 3, falaremos sobre a implementação de tarefas comuns de desenvolvimento para o Windows Phone. E, finalmente, no módulo 4, abordaremos como estender suas aplicações por meio da integração de recursos fantásticos dessa nova plataforma. Eu sou o Thiago Mônaco. Atualmente atuo como arquiteto de soluções dos projetos digitais do Grupo RBS e hoje vou apresentar uma pequena introdução ao Windows Phone. Na nossa agenda de hoje, basicamente nós temos 4 tópicos para que a gente possa iniciar a nossa introdução ao Windows Phone. A gente vai dar primeiro uma visão geral sobre o que é o Windows Phone, quais são as novidades que essa plataforma traz para nós. Depois nós vamos falar um pouquinho do hardware que está envolvido com essa nova plataforma. Vamos apresentar para vocês também a arquitetura que tem por trás de toda a plataforma Windows Phone. E finalmente vamos começar a falar um pouquinho da parte de desenvolvimento, apresentando qual que é o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicações de Windows Phone. Bom, como alguns de vocês sabem, o ano passado foi marcado por grandes lançamentos da Microsoft, e um desses lançamentos foi o lançamento da plataforma Windows Phone, uma plataforma totalmente nova e focada no mercado de dispositivos móveis. Uma das grandes mudanças dessa nova plataforma é que a Microsoft vê o usuário final como seu grande foco. Perceba que isso não significa de maneira nenhuma que a Microsoft está abandonando o mercado corporativo, e sim que ela passa a identificar esse grupo de usuários como parte também do grupo chamado usuário final. Uma das maneiras que a gente consegue perceber essa mudança de paradigma é a nova interface gráfica do Windows Phone, que é denominada Metro. Antigamente, todas as plataformas de dispositivos móveis da Microsoft possuem uma interface bem parecida com os sistemas operacionais utilizados no desktop. No entanto, a Microsoft percebeu que a forma de interação para dispositivos móveis ela tem que ser diferente. Ela precisa oferecer uma navegação, uma interação rica para o nosso usuário final, permitindo que ele utilize recursos intuitivos, simples e de maneira totalmente integrada. Essas integrações dentro do Windows Phone são chamadas de hubs, que basicamente são aplicações que se tornam pontos focais onde o usuário final pode localizar facilmente informações que ele deseja, como por exemplo o hub de pessoas, onde todas as informações de pessoas conhecidas, como telefone, e-mail, nome da empresa que a pessoa trabalha, etc., estão em um local só, não importando se é alguém que está na sua agenda de contatos ou simplesmente se é um amigo seu adicionado ao seu Messenger. Com isso, o usuário tem uma experiência muito rica e facilitada, pois evita que ele tenha que ir em vários locais diferentes para obter informações de tipos de contatos diferentes. Além de tudo isso, uma das grandes vantagens dessa nova plataforma é o desenvolvimento de novas aplicações, que é realizado utilizando a plataforma .NET. Esse grande benefício faz com que qualquer desenvolvedor .NET possa facilmente se transformar em um desenvolvedor para Windows Phone, sendo que como ponto focal de distribuição de aplicações desenvolvidas para o Windows Phone, nós temos disponível o Windows Phone Marketplace. Um outro grande benefício do Windows Phone é que a Microsoft tem como objetivo fornecer a plataforma para os dispositivos e não o hardware onde a plataforma será executada.
garantindo dessa maneira uma maior competitividade de mercado. Dessa maneira, para garantir que o usuário final possa escolher tranquilamente o aparelho que mais lhe agrada, a Microsoft exige que os fabricantes de hardware como HTC, Nokia, Samsung, LG e outros sigam uma série de padrões e pré-requisitos, visando sempre garantir a boa experiência do usuário final. Como alguns exemplos desses pré-requisitos, podemos citar a exigência mínima de 256 MB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno. Perceba que isso não limita que cada fabricante possa utilizar hardwares mais potentes. Outra característica interessante é que todos os aparelhos precisam possuir no mínimo 3 botões, os botões de Back, Start e Search. Isso também não limita que cada fabricante possa adicionar recursos adicionais como teclado embutido em cada um dos aparelhos. Sabemos que nesse mundo mobile, um dos pontos que sofreu mais alterações foi a forma de interação com o celular, que deixou de ser realizada por meio de simples teclas e passou a ser realizada por meio de toques nas telas. Esta é mais uma exigência da Microsoft, uma tela multitouch capacitiva capaz de identificar até 4 toques simultâneos com resolução de 800 por 480. Além disso, todo aparelho precisa contar com uma câmera de no mínimo 5 megapixels com flash. É claro que os recursos mais impressionantes da plataforma ficam por conta dos sensores e dos serviços oferecidos, que contam com Wi-Fi para conexão de rede sem fio, acelerômetro para identificação de movimentações do aparelho, Compass para detecção e orientação relativa ao norte magnético, Location para detecção da localização geográfica do aparelho, Speech para reconhecimento de voz, a parte de vibração e o Push Notification para comunicação com serviços de atualização e sincronismo de informações. Para que nós, desenvolvedores, possamos tirar o máximo de proveito dessa plataforma fantástica, é extremamente importante que saibamos como é composta a sua arquitetura. Basicamente, ela está dividida em 4 grandes áreas. Runtime. Basicamente é o que o usuário final visualiza explicitamente, é o que roda na tela. Nela podemos destacar o Silverlight e o XNA, que são as plataformas utilizadas para o desenvolvimento de novas aplicações, e além disso percebemos que é nessa área que se encontram os sensores, serviços, hubs e integrações citados anteriormente. Ferramentas são as ferramentas utilizadas pelo desenvolvedor, que incluem o Microsoft Visual Studio, Microsoft Expression Band, XNA Game Studio, emulador da plataforma, exemplos de código, os guias, as diretrizes e padrões que devem ser utilizados e muito mais informações. Serviços da nuvem são responsáveis por hospedar os serviços e informações que serão consumidas pelo Windows Phone, como por exemplo web services de comunicação com dados externos e por aí afora. E finalmente o portal, onde é possível que um desenvolvedor realize seu cadastro para poder publicar suas aplicações e todo o processo de validação, certificação e publicação dessas aplicações que é realizada pela Microsoft, liberando assim a aplicação desenvolvida para o público através do Marketplace. É claro que é nessa área que ocorre também todo o controle interno da Microsoft referente aos downloads realizados, aos pagamentos realizados pelo usuário final e que devem ser transferidos para o desenvolvedor da aplicação e etc. Finalmente, para que possamos entender um pouco melhor qual é o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações, podemos observar essa imagem. Podemos dizer que o ponto inicial para o desenvolvedor é o chamado App Hub, pois é por meio dele que o desenvolvedor pode se registrar como um desenvolvedor da plataforma e também baixar as ferramentas e conteúdos sobre o Windows Phone. Uma vez que o desenvolvedor já esteja com as ferramentas instaladas, ele pode iniciar o desenvolvimento de suas aplicações e realizar as depurações normalmente,
Um ponto bem interessante é que isso pode ser realizado tanto com a ajuda de um emulador, que já vem integrado com as ferramentas de desenvolvimento, ou então, se o desenvolvedor possuir um aparelho, ele pode cadastrar esse aparelho como um aparelho de desenvolvimento e realizar a depuração e os testes diretamente através desse dispositivo móvel. Assim que o desenvolvimento da aplicação for finalizado, o desenvolvedor pode submetê-la para a Microsoft utilizando o App Hub como ferramenta de comunicação e publicação. Feito isso, a Microsoft realiza uma série de testes, um processo extremamente criterioso de certificação da aplicação, visando garantir que ela não prejudique de maneira nenhuma o funcionamento dos aparelhos dos usuários finais. Qualquer problema que seja encontrado com a aplicação é imediatamente negada pela Microsoft e o desenvolvedor recebe uma notificação pedindo que essas correções sejam realizadas e a aplicação seja submetida novamente. Uma vez que a Microsoft certifique a aplicação, declare ela como estável, essa aplicação passa a ser assinada digitalmente e publicada no repositório central de aplicações, que é o nosso chamado Marketplace. A partir daí, os usuários finais podem realizar o download do aplicativo, realizar a avaliação dos mesmos e escrever seus comentários, sendo que tudo isso é controlado e gerenciado pela própria Microsoft. Com isso, nós finalizamos nosso primeiro videocast sobre o Windows Phone, dando essa pequena introdução a essa nova plataforma. Nos próximos vídeos, nós abordaremos assuntos como a instalação das ferramentas de desenvolvimento, os frameworks de desenvolvimento existentes e efetivamente entraremos nos tópicos que envolvem o desenvolvimento de novas aplicações. Esses são alguns links onde você poderá encontrar mais informações sobre essa plataforma incrível. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima videoaula.